Ronaldo Serafim era dentista e professor universitário. Após um acidente de carro, ele se tornou cadeirante e decidiu se aposentar. Atualmente, redescobriu uma antiga paixão, a pintura, e resolveu se dedicar a ela não apenas como um hobby. Nossa equipe conversou com Ronaldo para saber o que mudou no seu dia a dia e aproveitou para conferir alguns de seus quadros. Acompanhe. Ronaldo, na cadeira de rodas, passa por uma porta, chega num cômodo e se dirige a um computador. Na mesa, em primeiro plano, telas pintadas. Meu nome é Ronaldo, sou dentista e professor universitário. Tenho 37 anos. E há 4 anos atrás sofri um acidente de carro e fiquei, como resultado, com tetraplegia completa. Nessa época eu estava naquele ritmo profissional que todos nós, na atividade, sempre nos encontramos. Estava lá na faculdade intensamente, 3, 4 vezes por semana. Tinha a rotina de consultório clínica e eu estava fazendo mestrado ainda justamente para complementar ambas essas áreas, Eu realmente estava dormindo muito pouco e voltando para casa eu dormi no volante, E eu estava com tanto sono que tirei o cinto de segurança. Antes do acidente eu estava com cinto, mas naquela coisa de estar chegando em casa, removi, tirei o cinto de segurança, adormeci e aí foi eu acordar com o solavanco do meio-fio, E aí eu tinha uma árvore na minha frente. Não deu muito para segurar, o reflexo estava realmente muito comprometido e eu bati de frente na árvore e aí o impacto fez com que houvesse a fratura justamente nessa região cervical que foi afetada. Ao chegar no hospital, você não presta muita atenção no que está acontecendo, E eu não estava preocupado se aqueles movimentos que não estavam acontecendo das pernas, das mãos, fosse uma tetraplegia. Na verdade, eu só queria ser socorrido. No setor de radiologia, me foi relatado que houve uma fratura da 6ª e da 7ª vértebra. Na época que houve o acidente, eu recebi assim, muita ajuda das pessoas que me conheciam, Não só amigos, como familiares e até dos meus alunos. Foi uma força, foi uma injeção de ânimo e de energia muito grande para mim. De costas para nós, Ronaldo, em frente ao computador, utiliza lápis e papel. As dificuldades que a deficiência traz, no início ela te cria uma certa dificuldade de encarar a rotina. Você, antes de sair de casa, você pensa 2 vezes. Então, talvez muitas pessoas que sofram deficiência fiquem em casa com medo justamente de encarar esses desafios. Só que aí elas perdem também, eu acho que a coisa boa que a vida tem a oferecer. Você ir para a rua, você interagir, manter seu círculo social, porque a superação ela cria uma sensação de plenitude muito grande na gente. Essa plenitude nos traz felicidade. Ronaldo pinta utilizando o pincel adaptado para sustentar os dedos. Essa é a parte profissional, Hoje em dia, trabalhar como dentista, dar aula na faculdade se tornou não só impossível, não é impossível, mas eu coloquei de lado pelo desgaste que isso me proporcionar, Então, assim, eu coloquei outros sonhos à frente. Então, eu investi muito numa coisa que eu sempre fiz durante a minha fase profissional, só que era de hobby, Eu sempre pintei, aí eu concluí que não mexer os dedos não me fez pintar pior. Hoje eu acho que eu tenho um traço mais fino, Óbvio que eu fiz algumas adaptações. Nisso, a odontologia me ajudou muito, Porque eu, com as técnicas de resina, de motor, eu esculpi uma adaptação para minha mão. Isso foi uma experiência que teve todo o seu prazo de tentativa de acerto e erro. O bom foi que, depois de alguns meses, eu tinha uma adaptação onde eu podia, de novo, ter o traço que eu tinha antes, Bom, vou mostrar para vocês aqui, então, a maneira que eu trabalho, tá? Então, como eu falei, tudo começa daqui do adaptador, O adaptador, basicamente, ele é uma estrutura rígida que me devolve firmeza na mão para justamente ter um pincel rígido para poder pintar. Vou pegar aqui um pincel, colocando o pincel, ajustando ele, e aí sim eu comecei a poder ter a possibilidade, de poder manipular. Então, por exemplo, aqui na aquarela, que é um meio bastante simples, eu tenho a água, que é um elemento muito bom para trabalhar. Daqui eu conseguia realmente ter a liberdade de fazer essa manipulação, certo?
Então, baseado nesse meio aqui, posso fazer meus testes. Ronaldo preenche com tinta desenho de uma mulher morena com cabelos na altura dos ombros, sentada, segurando uma pena sobre uma folha de papel e com livros à frente. Aqui a gente tem alguma amostragem aí do meu material, né? Do que eu venho produzindo nesse tempo todo aí que eu tenho tido oportunidade. Então esse aqui é um dos cenários do Rio de Janeiro, então o que me cativa muito é isso, né? Que nós temos a Cinelândia, o nosso tradicional amarelinho lá, então as pessoas no seu dia a dia se deslocando. Aqui nós temos Paraty, região muito calma, muito tranquila. O nome desse quadro é até O Silêncio de Paraty. A figura humana também é muito cativante. Esses dois quadros aqui já não são aquarelas, todos que a gente viu anteriormente são aquarelas, mas esses dois são quadros a óleos que exemplificam como que o ser humano também pode ser um elemento muito bem explorado. O olhar da figura humana, a postura, a luz incidindo sobre as pessoas. Eu acho que elas criam também temas muito interessantes para a pintura. Tela com bonde amarelo de número 10 com passageiros no estribo. Ao lado direito, fachada de um edifício alaranjado. Outro com a fachada do Teatro Municipal. Eu tenho uma vida saudável, eu tenho, assim, uma realização pessoal muito interessante. Então, a limitação ela vai mais para a cabeça mesmo, para o nosso psicológico, que a gente não pode deixar isso afetar a gente. Rodrigo Parreira tem 29 anos e trabalha com audiodescrição. Diabético desde criança, ele perdeu a visão há 5 anos. Conheça um pouco mais sobre essa história e sobre como foi se adaptar à nova situação. Rodrigo, com uma bengala longa, caminha ao lado de uma mureta. Meu nome é Rodrigo Parreira, tenho 29 anos. Eu atualmente trabalho como consultor em audiodescrição, auxiliando no trabalho dos audiodescritores. Sou diabético desde criança e cego há 5 anos. Eu perdi a visão do olho esquerdo da noite para o dia. Fui dormir enxergando bem e no outro dia acordei enxergando só com o olho direito. Ainda operei 3 vezes, mas já era tarde demais. Como eu fui perdendo a visão do olho direito aos poucos, a minha adaptação foi razoavelmente tranquila, porque eu tive que ir me adaptando aos poucos às coisas que eu já não conseguia fazer por enxergar menos que o normal. Tendo que enfrentar, né? Tendo que criar essa coragem de arriscar coisas que eu nunca tinha tentado antes. Rodrigo segue caminhando ao ar livre com árvores ao fundo. O que foi mais difícil para mim foi o relacionamento com as outras pessoas. Porque é bastante comum uma pessoa cega ser tratada como se ela fosse um completo incapaz. Incapaz de fazer qualquer outra coisa, o que não é verdade. Embora eu não seja capaz de enxergar, eu sou capaz de conversar, de ler, de estudar, de andar sozinho e muitas outras coisas. Rodrigo utiliza uma bengala longa para caminhar. É possível viver com a deficiência e eu estar aqui hoje é prova disso. Eu tenho uma vida profissional produtiva, tenho um casamento feliz, tenho a minha família para aproveitar a vida junto comigo. Estudo, trabalho, leio, converso como todo mundo. Então, é possível sim. Rodrigo passa por um jardim de folhas altas. Gilberto Tavares é ascensorista e trabalha em 2 universidades, na Cândido Mendes e na PUC-Rio. Amputado da perna esquerda, Gilberto contou pra gente como é o seu trabalho e sobre o que mudou em sua vida após se tornar uma pessoa com deficiência. Gilberto anda com o apoio de 2 muletas. Meu nome é Gilberto Tavares Martins. Eu estou aqui no programa para mostrar como é se tornar uma pessoa com deficiência. Eu trabalhava numa firma de transporte de valores. Eu recolhia uma lote de banco. Aí amputei a perna esquerda, devido a um acidente de moto em Araruama em 96. Minha adaptação foi meio difícil, mas tem que ter muita força de vontade. Porque a vida não para, a vida continua. Costas para nós, Gilberto sobe uma escada entre árvores e plantas. Aí fui para o INSS para adaptação. Aí aprendi a andar de muleta, de prótese. Eu tenho a prótese, mas quase não uso. Porque eu moro em ladeira, aí fica meio difícil andar. Aprendi a jogar bola na UERJ. É esporte, né? Esporte, situação diferente. Gilberto entra em um elevador e se senta. A minha volta para o mercado de trabalho não foi um troço fácil. Eu tinha que fazer curso de informática,
fazer curso de assessorista. E fui procurando. Aí até onde eu consegui na Andef, assistência de deficiente físico, de Niterói. Quando eu comecei a trabalhar na Andef como assessorista, que abriu as portas para o mercado de trabalho. Aí eu comecei a trabalhar na Faculdade Cândido Mendes e agora atualmente na PUC. Meu trabalho é muito corrido, eu trato todo mundo bem, todo mundo me trata bem. E na Cândido Mendes eu vou ser homenageado pela segunda vez como assessorista, que presta um bom serviço, né? Educado. Espero o pessoal chegar no elevador, não fecha a porta. Fui homenageado pela primeira vez pelos alunos de Direito e Administração. Agora vou ser homenageado de novo pelo Direito e Ciências Contábeis. E são os funcionários que são escolhidos pelos alunos para ser homenageado. Eu fui um deles, agraciado pela essa homenagem, me sinto muito orgulhoso. Gilberto sentado no elevador, a porta se fecha. Nesse programa que a gente está falando como é se tornar uma pessoa com deficiência, nada melhor do que bater um papo com o nosso repórter Zé Luiz. Nós dois somos cadeirantes e a gente vai contar um pouquinho como é que foi a nossa experiência. Como é que foi a sua, Zé? É uma nova vida, né? A gente começa a vida de uma maneira que a gente não estava preparado, né? Ao pegar uma bolinha no telhado, o que aconteceu? O telhado afundou e eu caí. E dali nasceu o novo Zé, né? O Zé na cadeira de rodas, o Zé com a nova vida, com um novo corpo e com a nova maneira de ver a vida, de encarar a vida. E foi fácil assim? Não foi nada fácil. O começo sempre é muito árduo e muito difícil, né? O hospital, as famílias, os amigos, tudo. Não é um sofrimento único, né? Aquele sofrimento, ele irradia para todo mundo que está em volta de você. Ninguém está preparado para isso. Mas o interessante é que passa, né? Não importa por que você está passando, pela dificuldade, pelos perrengues, né? Tudo passa. Você acaba aprendendo um pouco com a vida, com o que a vida vai ensinando, com o que ela vai te mostrando, as novas possibilidades. Então, é difícil? É complicado? Mas passa. Então, você tem que se empenhar, né, para esse novo desenvolvimento, para essa nova descoberta. Ninguém, por mais que ache, está preparado. Eu mesmo, quando me falaram, quando tomaram consciência, né, aquela coisa de hospital, você quebrou a coluna. Você se deu conta na hora? Ou levou um tempo? Eu parei alguns segundos assim e eu falei assim, pensei, nossa, eu tenho que passar por isso, sabe? Eu fui diferente, eu não tive revolta, eu não tive angústia, né? Eu tive assim, o que virá pela frente na minha vida, né? Por que eu tenho que passar por isso, né? E foi tudo assim muito... graças à minha mãe, né, eu tive um conhecimento de espiritualidade, então eu encarei isso tudo de uma forma espiritual, né? A fé faz muita diferença nessa hora, Exatamente. né? Então, eu também achei isso. Não era assim, sabe? Se Deus está me dando isso, se a minha vida se apresenta assim, vamos encarar ela. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia encarar na minha vida, das menores dificuldades. Não tem como descrever em palavras tudo isso que a gente passa, todo esse novo aprendizado, as pessoas que estão ao seu redor. E eu vou dizer, há 26 anos atrás era mais complicado, porque o mundo era despreparado, até hoje. Você tem 26 de cadeira? 26 anos de cadeira. Eu tenho 15. Sou debutante. Então, você imagina que se há 15 anos já tinha alguma dificuldade, 26 anos, não existia uma rampa em lugar nenhum. Agora, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é um aprendizado constante que vem até hoje. Claro. Que nunca acaba. Ao mesmo tempo que a gente consegue superar, é uma luta quase que diária, né? Porque, pelo menos comigo, eu sinto assim que todo dia eu acordo com deficiência, mas eu tenho que superar e vencer isso naquele dia. É tão gratificante também se chegar no meio do dia, no final do dia e saber que você viveu mais aquele dia. Ju, e para você, como é que foi se tornar uma pessoa com deficiência? O meu foi um acidente de carro, eu tinha 22 anos e no começo foi bem complexo mesmo, porque eu sou tetraplégica, né? Então eu fiquei bem grave, no começo eu não conseguia sentar, não conseguia ficar na cadeira, então eu levei quase um ano com foco total em reabilitação. Então, foi meio frustrante no início, porque eu tive que parar todas as atividades que eu tinha uma vida super agitada. E
eu fiquei meio tensa, assim, tipo, será que a minha vida vai se resumir a cuidar só de sobreviver? Né? Mas, passado esse primeiro ano, eu comecei a retomar os estudos, comecei a ter vontade de sair, ter vontade de me arrumar e comecei a resgatar essa Juliana que ainda existia em mim, que eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, né? A pessoa fica se sentindo muito... se torna uma nova pessoa, né? E acaba sentindo como se não conhecesse essa nova pessoa. É uma redescoberta de si mesmo, né? Como é que você tomou consciência que você não ia conseguir mais andar, que você não ia ter mais controle do seu corpo total? Como é que foi isso? Como é que caiu isso pra você? Isso foi logo no começo, no hospital ainda. Nos primeiros dias, não. Nos primeiros dias, vinham uns psicólogos querer conversar comigo, me explicar que eu estava tetraplégica. E eu falava, gente, ok, estou tetraplégica. Como se eu estivesse dizendo, estou gripada. E aí todo mundo ficou meio chocado, assim, como assim ela tá tão consciente e não tá sofrendo? Porque eu também não vivia esse momento depressivo, assim, no início. Mas, nos primeiros dias que eu fui tomar banho, na cadeira higiênica mesmo, que eu tive que sair da maca, aí que eu me dei conta. Porque aí eu era carregada, eu percebia que eu não tinha menor controle mais sobre o meu corpo. Então, o momento do banho era muito sofrido no hospital. E aí depois, é aquela coisa, né? A gente vai se habituando e vai aprendendo a lidar com as situações novas. A vida é muito misteriosa e muito milagrosa, porque nos permite isso, né? Viver da maneira que for. Eu normalmente falo que a gente precisa de um foco para a gente ter uma direção. A gente está no fundo do poço, né? Então a gente está ali querendo respirar. Você teve alguma coisa em que você pudesse focar e tipo, eu quero atingir isso? Tipo assim, eu quero sair um dia na praça, eu quero um dia voltar a ver. Você teve alguma coisa que você focou, que você olhou lá na frente, eu quero alcançar aquilo? Teve alguma coisa assim? Para te dar essa força? Ou essa força já veio nata de você? Não sei, Zé. Eu acho que naquele momento eu precisei ser forte para quem estava ao meu redor. Porque minha família ficou desmoronada, então... Não foi só por você, de repente foi eles. As pessoas que estavam em volta, aquilo... Peraí, eu tenho que me levantar, não só por mim. Eu acho que foi isso. E você, Zé, teve algum foco, teve alguma coisa que te motivou? Tive uma coisa assim que foi muito importante na minha vida, é muito importante até hoje, e foi aquela luzinha no fim do túnel que eu tive, que foi a minha filha. Minha filha tinha 1 aninho e eu, naquele momento ali, eu pensei, ela vai precisar de mim. Eu não posso deixar que a vida me leve. Eu tenho que ficar aqui para mais tarde poder contribuir na vida dela de alguma maneira. Dá para ser pai, né? Exatamente. Zé, você hoje então deve estar emocionado vendo a tua filha casando esse ano, né? Claro. Foi aquela coisa assim de cumprir uma parte, a primeira parte foi cumprida, né? Ela seguiu o caminhozinho dela, ela tá com a pessoa que ela ama. Tudo que eu batalhei estava sendo recompensado naquele momento ali de vai em frente que você está bem encaminhada, filho. Zé, sorrindo com olhos marejados, conduz a filha até o altar. Zé, olhando para trás, o que você diria que foi mais difícil ao se tornar cadeirante? Eu vou dizer que há 26 anos atrás era difícil sair na rua. Falta de acesso, né? Total. Não, assim, eu era um ET. Há 26 anos atrás eu era o verdadeiro ET saindo pelas ruas, porque você não via um cadeirante andando pela... Você via um velhinho, você via... Mas um cara com 20 e poucos anos, sabe, numa cadeira de rodas, as pessoas não saíam, as pessoas não viviam, as pessoas se isolavam dentro dos seus quartos. A minha própria família achou que eu ia me isolar dentro do meu quarto, com uma TVzinha, olhando a minha vida e a vida ia passar. E não, eu comecei a alargar os meus horizontes. E meu primeiro horizonte foi eu levantar da cama, sentar, e depois foi dar a volta ao quarteirão, dar a volta nos... Sabe, eu acho que a gente tem que ir buscando isso, buscando alargar um pouco o seu horizonte. Às vezes o horizonte é até ali, tenta ir mais um pouquinho, tenta ir um pouquinho mais. Quem diria que hoje você estaria indo dar a volta ao mundo quase, né, Zé? É por aí. Você imaginou que fosse chegar onde você chegou? Eu, para sinceridade, eu não sei até onde é esse limite. Eu não botei ainda esse limite na minha frente. Eu acho que é o céu, é o mar, é a longura. Não tem limite. Eu acho que o limite não é da sua limitação. Você pode ter uma limitação, mas você pode estender os seus limites muito além do que você imagina. Eu nunca imaginei na minha vida chegar aonde cheguei, né? Graças com a ajuda de todos, da família, dos amigos, sabe, da nossa força interior. A gente precisa disso tudo. E espero que venha muito mais. Ju, como é que foi para você chegar aqui?
passar por essas coisas todas que a gente passa na vida e nesse momento você ser mãe de família, apresentadora, fala um pouco disso pra gente. É surpreendente até para mim mesmo, Zé. Eu não faço muitos planos na minha vida. Eu vou vivendo um dia após o outro, para mim é mais fácil, assim. E eu mesma fui me surpreendendo com as conquistas que eu tive na minha vida. Eu acho que, para nós que somos cadeirantes, as conquistas que são talvez simples para os nossos amigos, tipo ir morar sozinha, fazer um mestrado, são conquistas muito mais grandiosas para nós, né? E então eu fico muito feliz com a minha vida. Maior dificuldade? Maior dificuldade, eu acho que foi me aceitar com esse novo corpo, assim, porque eu acho que para a mulher, não sei se para o homem isso também se aplica, mas a mulher tem toda uma questão da vaidade e eu sempre fui muito cuidadosa comigo, assim, não ao extremo, mas eu sempre fui muito cuidadosa. Eu gostava de comprar roupas e me vestir, manter o corpo bonito. E, de repente, até eu conseguir me achar bonita de novo na cadeira, levou um tempo, assim. Aí que eu ia chegar. Foi difícil. A gente teve uma experiência. Eu achava, assim que eu sofri o acidente, ninguém vai me querer na vida. Ah, eu também achei. Você pensou nisso? Você numa cadeira de rodas, você, né, tetraplégica, você, assim, o mundo não vai me querer. Você pensou isso? Você chegou a pensar isso? E como é que foi o andamento? E foi muito estranho, porque eu era muito vaidosa e eu passei pro outro extremo, tipo, as pessoas iam ajudar a me vestir e falavam que roupa você quer botar, eu falava qualquer uma. Eu não queria passar um batom, não queria pentear o cabelo, não queria pintar a unha para não chamar atenção para minha mão. Então foi um processo difícil, mas hoje em dia eu sou super feliz comigo, me acho linda e até demais às vezes. Acho que eu tenho uma autoestima super elevada, até demais. Mas isso é bom, assim, acho que é importante para a gente poder se manter e se superar. Ju, tem uma galera que está passando por isso agora. O que você pode deixar de experiência, falar um pouco sobre isso para essas pessoas que estão nesse momento difícil agora? Tipo, tenta desconcentrar, desfocar um pouco da sua dificuldade. Todos temos dificuldades, então vai superando um pouquinho a cada dia. A vida é muito linda, a vida tem muitas coisas a oferecer. Você tem que conquistar pequenas conquistas diárias. Valorizar as pequenas conquistas. Exatamente. Conseguir beber água. Sentar numa cama, pegar um copo. Você sabe que eu tenho essa lembrança nítida de quando eu consegui pegar um copo pela primeira vez sozinha e beber? Nossa, aquilo é o máximo. Que vitória, que êxtase, que digitar coisa. Digitar no computador a primeira vez. Ir à rua, aquilo às vezes é tão pequeno, mas às vezes é tão grande, tão grandioso. Tem uma frase linda que Nossa, eu arrepiei, olha só. Porque eu me lembro da primeira vez que eu fui à rua, a primeira vez que eu vi a praia de novo. Sabe, são pequenas vitórias que a gente pode conquistar, que isso pode fazer a nossa vida bem melhor. Então vá, quebre as barreiras, vá em frente, siga, sonhe. Se não der pra passar, dá uma voltinha, exatamente, pega, ajuda aqui, pega aqui. Em frente, vá à praia, vá ao clube, divirta-se, faça tudo que puder e que não puder também, você encontre pessoas que ajudem você a fazer aquilo. Isso é bacana, você entendeu? Então, vá para a vida, em frente à vida. A vida é isso. A vida é enfrentar problemas, é se divertir, claro, mas aí todo mundo enfrenta problemas. A gente tem problema? Tem. Então vamos enfrentar da melhor maneira possível, vamos encarar as dificuldades, vamos encarar tudo de frente e seguir em frente e olhar. O horizonte é longe, é muito longe. E acho que tem uma frase linda que vai fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo, que é: desapegue do resultado, desfrute o processo. Exatamente. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha sido proveitoso para você que está assistindo a gente aí de casa. Que tal escrever para a gente contando o que você achou e compartilhando a sua história também. Eu vou aproveitar o Zé aqui no estúdio para a gente finalizar o programa de hoje, esperando você na semana que vem. Não deixe de visitar a gente também no Facebook e no Twitter. E a nossa página, como você já sabe, é programaespecial.com.br. Grande beijo! Tchauzinho! Até semana que vem! Até a próxima!